Antes de começarmos essa história, quero te pedir uma coisa. Ouça com calma de onde você estiver agora e depois me conta nos comentários de onde você está ouvindo. Pode ser da sua casa, do trabalho, da estrada. Eu quero saber até onde essa voz está chegando. E se histórias assim tocam o seu coração, aproveita para se inscrever no canal. É a sua forma de estar comigo em cada nova narrativa, como se a estrada que me trouxe até aqui também passasse por você. Porque o que você vai ouvir agora não é apenas uma lembrança. É um encontro improvável, uma curva que mudou tudo, uma mulher misteriosa que transformou um carro em trono e um coração em prisão. E essa história começa exatamente aqui. A estrada sempre foi minha companheira de silêncio. Cada curva, cada reta, cada quilômetro marcado pelo ronco do motor me lembrava que eu seguia sozinho, mergulhado numa tristeza que parecia não ter fim. O sol, já baixo no horizonte, pintava o céu de tons alaranjados e vermelhos, e eu me perguntava até onde aquela solidão me levaria. A estrada é assim. Tanto pode ser um caminho de fuga, quanto o palco de uma surpresa. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Naquela tarde, numa curva qualquer, o destino decidiu se mostrar. E o que eu vi não foi apenas uma imagem. Foi um choque. Uma figura surgiu à beira da estrada, como se tivesse sido desenhada pelo próprio acaso. Uma mulher. Não qualquer mulher. Uma loira encantadora, de beleza quase impossível de se ignorar. O vento agitava seus cabelos, dourados como se fossem fios de luz, e seu olhar parecia conter um segredo que eu jamais conseguiria decifrar naquele instante. Ela ergueu a mão pedindo carona, e naquele gesto simples senti como se meu coração tivesse parado por alguns segundos. Encostei o carro. Ela abriu a porta devagar, com uma delicadeza que combinava com o mistério que carregava, e se sentou ao meu lado. O perfume dela tomou conta do espaço, e eu tive a estranha sensação de que tudo ali estava acontecendo, porque tinha que acontecer. Meu carro deixou de ser apenas um carro. Era como se tivesse se transformado em um trono. E eu, de repente, virei o dono de um reino improvável, ao lado da rainha da beleza. Se você já viveu um encontro inesperado, sabe que certas coisas não pedem explicação. Basta acontecerem e pronto. Você sente. Foi assim comigo. A estrada, antes tão vazia, agora parecia ter encontrado seu verdadeiro sentido. Me levar até ela. E talvez você já tenha sentido isso também. Aquele instante em que o vazio se rompe e uma presença transforma o seu mundo. Me conta, já viveu um momento assim? Pausa breve. Quero que você pense nisso enquanto me escuta, porque é nesse detalhe que mora a força dessa história. Eu não sabia quem era aquela loira, não sabia de onde vinha, para onde ia, e nem por que havia parado exatamente naquela curva. Só sabia que dali em diante nada mais seria igual. A tristeza que me acompanhava até então parecia ter ficado para trás. E mesmo sem perceber, eu já estava preso, não pela estrada, não pela solidão, mas por ela. O que eu não imaginava era que aquele encontro, tão rápido, tão improvável, tão mágico, seria também o início de um jogo perigoso. Porque atrás daquele sorriso doce havia um mistério. E esse mistério, como você vai descobrir ao longo dessa história, iria me dar o dia mais feliz da minha vida. E também a maior decepção que eu já enfrentei. Isso você só vai entender no final. O silêncio dentro do carro parecia ter vida própria. Não era vazio, era carregado. Cada gesto dela, cada respiração, cada olhar de relance me fazia sentir como se estivesse diante de algo que eu não deveria perder. Ela cruzou as pernas devagar, ajeitou o cabelo com a ponta dos dedos e, com um sorriso quase tímido, agradeceu a carona. A voz dela soava como música em meio ao barulho constante do motor. Era suave, mas tinha firmeza. Perguntou para onde eu ia, e a verdade é que eu não tinha resposta. Eu estava simplesmente indo.
Talvez por isso eu tenha dito para onde a estrada me levar. Ela sorriu de canto, como se soubesse mais do que demonstrava. Meu carro, que até minutos atrás era só aço, volante e gasolina, tinha se tornado um espaço encantado, e eu repetia mentalmente: é o meu trono e ao meu lado está a rainha da beleza. Essa frase martelava em mim como um refrão que não sai da cabeça. Talvez porque, no fundo, eu já sabia que estava vivendo um daqueles momentos que se tornam eternos. Não importa quanto durem. Se você já sentiu, isso sabe do que eu estou falando. Aquele instante em que alguém entra na sua vida sem pedir licença e, de repente, passa a fazer parte de tudo. Se já aconteceu com você, me diga depois de onde está ouvindo esta história. Quero saber se o destino também já brincou com o seu caminho. O sol descia lentamente, tingindo a estrada de dourado, e a cada quilômetro eu tinha a impressão de que ela se aproximava ainda mais de mim. Não apenas fisicamente, mas de algo que eu não sabia nomear. Era como se a estrada tivesse deixado de ser só estrada. Como se fosse um corredor preparado para o encontro de duas vidas. E foi nesse clima de encanto que, sem aviso, algo mudou. Eu a vi estremecer levemente. Primeiro, um suspiro profundo. Depois, os dedos entrelaçados como se buscassem força. Seus olhos claros perderam um pouco do brilho e o corpo dela começou a dar sinais estranhos, tremores sutis, respiração acelerada. Era como se um véu invisível tivesse coberto o rosto da rainha. Naquele momento, dentro de mim, o encantamento começou a se misturar com a preocupação. A beleza ainda estava ali, intacta, mas junto dela havia um segredo, algo que eu percebia não estava sob meu controle. E você sabe, quando a estrada resolve mudar o rumo de uma viagem, não adianta segurar o volante com mais força. Ela vai levar você aonde quer. Foi aí que decidi. Precisava parar o carro, e a escolha de onde encostar mudaria tudo que viria depois. Encostei o carro devagar, bem na travessia de um rio raso, onde a água corria tranquila e refletia os últimos raios de sol. O barulho da correnteza se misturava ao som abafado do motor, e por um instante tive a sensação de estar entrando em um cenário preparado especialmente para aquele momento. Ela estava pálida. Os lábios tremiam levemente e uma gota de suor escorria pela testa delicada. A loira, aquela mesma que minutos antes parecia uma visão saída de um sonho, agora parecia frágil, vulnerável. Olhei para ela e perguntei se estava tudo bem. A resposta veio em um sussurro, quase implorando: água, por favor. Naquele instante, o encanto se transformou em instinto. Desci do carro sem pensar duas vezes, caminhei rápido até o rio e mergulhei as mãos na água fria. Lembro até hoje da sensação. A correnteza leve, refrescante, deslizando pelos dedos, como se fosse capaz de apagar qualquer dor. Enchi as mãos, pronto para levar alívio àquela mulher que, de repente, tinha se tornado o centro do meu mundo. Mas foi nesse exato momento que a estrada, mais uma vez, mostrou quem estava no controle. Um som cortou o ar. Primeiro baixo, depois crescente. Os pneus cantaram no asfalto. Olhei para trás e vi a cena que até hoje me persegue. Meu carro acelerando, desaparecendo rápido, e no volante, ela, a loira misteriosa, a rainha da beleza, agora coroada como ladra do meu destino. Fiquei imóvel por alguns segundos, ainda com a água escorrendo pelas mãos. Era como se o tempo tivesse parado só para me mostrar o quanto a vida pode ser cruel e fascinante ao mesmo tempo. O carro, que minutos antes era meu trono, agora era apenas uma lembrança se perdendo na estrada. E junto dele, a certeza de que eu tinha sido enganado. Mas engano não é sempre o fim. Às vezes, é o início da maior revelação. Porque o que ela deixou para trás, preso ao vento e ao asfalto, não foi apenas a lembrança de um golpe. Foi uma pista, uma mensagem, algo que, sem eu saber, iria transformar aquela decepção em um sentimento ainda mais profundo.
E é aí que essa história muda de rumo outra vez. Caminhei alguns metros pela beira da estrada, ainda atordoado pelo som dos pneus que ecoava na minha cabeça. O silêncio, que antes era só solidão, agora tinha gosto de derrota. Mas foi nesse silêncio que encontrei algo inesperado. No chão, quase preso à poeira levantada pelo carro, havia um pedaço de papel dobrado. Peguei-o com as mãos trêmulas. Não era apenas um papel, era um bilhete. A caligrafia delicada, apressada, denunciava o que eu prestes estava a descobrir as palavras dela. Por você me apaixonei. Só peço que me perdoe o golpe que eu lhe dei. Para alimentar a esperança, o seu carro eu levarei. Me procure, por favor. Quando me der seu amor, o carro lhe entregarei. Li e reli aquelas linhas como quem tenta decifrar um enigma. Meu coração, que até então batia em descompasso pela traição, começou a oscilar entre dois extremos. A raiva de ter sido enganado e a estranha ternura de quem lê uma confissão apaixonada. Ela não tinha apenas roubado meu carro. Tinha roubado algo muito maior. E é aí que entra o detalhe que poucos entendem. Nem sempre o verdadeiro roubo é material. Às vezes, o que mais dói é o roubo invisível, aquele que atinge o coração. Porque carro a gente compra outro. Mas quem devolve a paz de quem teve o coração sequestrado? Se você já foi enganado por alguém que dizia gostar de você, sabe o que estou falando. É um golpe que deixa marcas, mas também abre espaço para uma pergunta incômoda. E se no fundo esse sentimento fosse verdadeiro? Guardei o bilhete no bolso como quem guarda uma joia. O papel era frágil, mas o peso que carregava era imenso. Eu já não pensava apenas no carro, na viagem interrompida ou na curva maldita. Eu pensava nela, na loira misteriosa que havia transformado minha solidão em encanto, meu encanto em dor e agora minha dor em uma estranha esperança. A estrada diante de mim já não era a mesma. Não era só um caminho, era uma promessa. E de algum jeito, eu sabia que aquela história não terminaria ali. Porque quando alguém leva mais do que seu carro, quando alguém rouba o que há dentro de você, não adianta correr. A busca se torna inevitável. E é essa busca que vai revelar o que realmente significa perder e ganhar tudo em uma única viagem. Fiquei parado na beira da estrada, segurando aquele bilhete como quem segura o próprio destino. O vento soprava leve, mas dentro de mim tudo era tempestade. Era impossível negar. Eu havia sido enganado. Mas também era impossível ignorar. Cada palavra escrita ali, como se a loira tivesse deixado um pedaço de si mesma preso ao papel. Ela dizia ter se apaixonado. Dizia que o golpe não passava de um preço para alimentar a esperança. E ali, naquela contradição entre crime e confissão, algo começou a mudar dentro de mim. A raiva, que num primeiro momento parecia crescer, foi se dissolvendo aos poucos. No lugar dela, nasceu um sentimento estranho, quase inaceitável para quem tinha acabado de ser roubado. Compreensão. Era como se, de algum modo, eu entendesse que aquele gesto, por mais cruel que fosse, escondia uma verdade maior. E então percebi. O carro não era o mais importante. O que me prendia não eram os pneus cantando ao longe, mas o eco da voz dela dentro de mim. Meu carro poderia estar nas mãos de qualquer pessoa, mas só ela conseguiu levar também o que eu tinha de mais valioso, meu coração. E quando alguém rouba o coração da gente, não existe polícia, não existe prisão, não existe vingança que resolva. O castigo verdadeiro é outro. Foi nesse momento que tomei minha decisão. Eu poderia caçá-la, denunciá-la, exigir justiça. Mas nada disso traria de volta o que ela levou de mim. Porque, no fundo, eu já não queria justiça. Eu queria ela. Você já sentiu isso? Aquele instante em que perdoar parece mais natural do que punir? Se já viveu algo parecido, sabe o que estou dizendo. E se ainda não, talvez um dia a vida coloque você numa encruzilhada parecida. E aí vai lembrar dessa história.
O bilhete ainda tremia nas minhas mãos, mas minhas ideias começaram a se firmar. Eu já sabia. O perdão era inevitável. E mais que isso, eu começava a pensar que talvez ela já tivesse recebido sua sentença. Porque se a loira roubou meu carro, eu poderia abrir mão dele. Mas se ela roubou meu coração, não teria saída. O castigo seria viver comigo, preso àquilo que ela mesma havia despertado. E foi nesse instante que compreendi. O crime dela não foi o roubo do carro, foi o roubo da minha paz. E por isso, o único julgamento que restava seria o que eu mesmo daria. Ela estava absolvida, mas condenada a viver na minha lembrança, até que o destino decidisse nos colocar frente a frente novamente. Naquela noite, sentado à beira da estrada, percebi que minha história já não era só minha. Era grande demais para ficar presa dentro de mim. O bilhete da loira, suas palavras rabiscadas com pressa, o som dos pneus fugindo, tudo aquilo pedia testemunhas. Era como se o destino tivesse me escolhido para contar. Não, apenas viver. E foi isso que comecei a fazer. Onde eu passava, com quem eu cruzava, repetia a cena como se fosse um aviso, mas também uma confissão. Contava que meu carro tinha sido levado, que a ladra era uma loira encantadora e que o preço do roubo não estava em rodas ou motor, mas em algo muito mais profundo. Meu carro não tem placas, eu dizia, mas vou dar a descrição. É branco e tem uma loira charmosa na direção. As pessoas riam, desconfiavam, algumas até me chamavam de ingênuo, mas eu não ligava. Porque cada vez que eu repetia a história, não era apenas para alertar, era para fixar em mim mesmo, como um bootstamp eterno. Ela roubou, sim, mas também me marcou. E agora, quem ouvisse saberia que eu não queria vingança. Dou o carro de presente a quem fizer a prisão, eu declarava, mas no mesmo fôlego completava. Por ela ter levado o carro, já dei a absolvição. Você entende o peso disso? A estrada me fez de vítima, mas eu escolhi ser algo diferente. O juiz que condena sem punir, porque no fundo eu já sabia qual seria o castigo dela. Não estava nas grades de uma cela, nem no remorso do crime. Estava em mim, estava na certeza de que, ao roubar meu coração, ela mesma se prendeu a mim para sempre. E eu repetia isso em cada palavra, em cada gesto. Não era apenas um relato, era um decreto. Era como se eu dissesse ao mundo: vocês podem procurar o carro, podem procurar a loira, mas o verdadeiro destino dela não é a fuga, é comigo. Porque um coração roubado não se devolve, se carrega. Se você já contou sua dor em voz alta só para aliviar o peso que carrega, sabe o que estou falando. Quando a gente divide a história, parece que o fardo fica mais leve, mas, no meu caso, havia também outra intenção: garantir que a lembrança dela nunca se apagasse. E assim, a narrativa cresceu. De boca em boca, minha confissão virou quase lenda. E eu sabia. Quanto mais gente ouvisse, mais perto estaria de reencontrá-la. Porque, no fundo, essa não era apenas a história de um carro roubado. Era o anúncio de que, mais cedo ou mais tarde, aquela loira misteriosa teria que voltar para onde realmente pertencia. E o lugar dela era ao meu lado. Quanto mais eu repetia a história, mais claro ficava dentro de mim. O perdão eu já tinha concedido. Mas todo perdão carrega um peso, uma consequência, um reflexo inevitável. E no caso dela, o reflexo seria o castigo. Eu sabia que em algum lugar, aquela loira encantadora ainda dirigia o carro que já foi meu trono. Podia estar em outra cidade, em outra estrada, com o vento ainda bagunçando seus cabelos dourados. Mas também sabia que não importa para onde ela fosse, existia algo que não dava para deixar para trás. O coração que ela roubou continuava comigo, mesmo à distância. Foi então que passei a enxergar tudo de outra forma. Não era mais uma ladra que me enganou. Não era apenas uma mulher que levou meu carro.
Era alguém que, sem perceber, tinha assinado a própria sentença, porque eu já tinha escolhido. Seu castigo não seria prisão, nem vingança, nem vergonha. O verdadeiro castigo seria ter que viver comigo dentro da história que ela mesma ajudou a escrever. E essa decisão começou a crescer como verdade repetida. Bootstamp após bootstamp, eu reforçava para mim e para quem ouvia. Ela levou meu carro, mas o que de fato roubou foi o meu coração. E quem rouba um coração não consegue escapar do castigo de tê-lo para sempre. Se você já passou por algo parecido, sabe como é estranho. A raiva vai embora, mas fica um tipo de fascínio, uma teia invisível que prende, mesmo quando a lógica pede que você se afaste. E no fundo, não há como lutar contra isso. Você se rende, e eu me rendi, não à traição, não à perda, mas à certeza de que aquela loira, cedo ou tarde, teria que voltar. Porque castigo de verdade não é pagar pelo erro. É carregar o peso do amor que nasceu junto com o erro. E foi nesse ponto que decidi. Se a vida quisesse brincar comigo, eu brincaria também. A estrada ainda estava aberta. O destino ainda tinha cartas a mostrar. E quando o reencontro acontecesse, porque eu sabia que iria acontecer, não haveria como fugir. A estrada, que sempre foi palco de solidão, agora estava marcada por um novo enredo. O inevitável encontro entre o perdão e o castigo. E é nesse cruzamento que essa história começa a se transformar de vez. Com o passar dos dias, percebi que a imagem dela já não me deixava em paz. A loira deixou de ser apenas uma lembrança de estrada e se transformou em lenda dentro de mim. Não importava onde eu estivesse, em cada rosto desconhecido, em cada reflexo de vidro, em cada sombra projetada pelo pôr do sol, eu a via. Era como se o destino tivesse cravado sua presença na minha mente, e quanto mais eu tentava esquecer, mais forte ela voltava. Eu repetia a história como quem repete uma oração. Ela levou meu carro branco e levou também meu coração. Essa frase virou meu refrão, meu bootstamp eterno, gravado no peito. E quanto mais eu dizia, mais o mundo parecia acreditar junto comigo. A loira deixou de ser apenas mulher, virou mito. E mitos nunca morrem. Não era só uma ladra charmosa na direção de um carro sem placas. Era a rainha da beleza, a mulher que tinha poder para transformar solidão em esperança, dor em desejo, traição em fascínio. E no fundo, eu sabia. Quanto mais ela crescia na minha memória, mais perto eu estava de reencontrá-la. Se você já se pegou lembrando de alguém que deveria esquecer, entende o que estou dizendo. É como uma canção que gruda na mente. Você tenta mudar de estação, mas ela insiste em tocar. E mesmo sem perceber, você acaba cantando junto. Eu estava cantando a canção dela, mesmo contra a vontade. E foi nesse ciclo que uma certeza me tomou por inteiro. A loira não tinha desaparecido. Ela podia estar longe, podia estar em fuga, mas ainda estava dentro da história. Porque lendas não fogem, lendas retornam. E quando retornam, não vêm silenciosas. Eu já não me perguntava se iria revê-la. A pergunta era quando. E essa pergunta começou a me consumir a cada novo amanhecer. Porque no fim, eu sabia. A estrada ainda tinha uma última curva reservada para nós dois. E quando chegássemos a ela, seria impossível escapar do destino que já estava escrito desde o primeiro olhar. Chegou um momento em que eu já não me via mais como vítima. O carro roubado, o golpe sofrido, o bilhete amassado no bolso. Tudo isso deixou de ser dor para se tornar enredo. Eu não contava mais a história com ressentimento. Contava como quem anuncia um veredito. Ela roubou meu carro, eu dizia, mas o verdadeiro roubo foi outro. Foi o meu coração. E toda vez que repetia isso, a verdade se fortalecia. Não era vingança que eu queria. Não era justiça. Era algo maior. Era transformar o crime em destino, a traição em laço eterno. Foi aí que entendi. O perdão já estava dado. Eu não carregava mais rancor. Mas todo o perdão vem acompanhado de um peso. E esse peso
é o castigo. Não aquele castigo imposto por leis ou prisões, mas o castigo invisível, o que marca fundo. Viver com a consequência das próprias escolhas. E a consequência dela era eu. Porque uma vez que alguém rouba o coração de outro, não existe devolução. Não existe como escapar. A cada lembrança, a cada repetição da história, eu reforçava isso como um decreto. Ela está absolvida pelo carro, mas condenada a viver comigo. Se você já amou alguém a ponto de perdoar o imperdoável, sabe como é. Não se trata de esquecer o erro, mas de transformá-lo em vínculo. E, por mais estranho que pareça, esse vínculo pode ser mais forte do que qualquer promessa feita em altar. Eu sabia que a loira podia dirigir até o fim do mundo naquele carro branco. Podia atravessar cidades, estradas, horizontes, mas no final não escaparia. Porque o carro poderia estar em suas mãos, mas eu já estava dentro dela. E esse era o castigo verdadeiro. Não viver como fugitiva, não carregar a culpa, mas carregar a lembrança de que, no instante em que me enganou, também se prendeu a mim. E foi com essa certeza que comecei a preparar o último passo. Porque toda estrada, por mais longa que seja, termina em algum lugar. E a nossa, eu sabia, já se aproximava da última curva. A estrada me ensinou uma lição que nunca vou esquecer. Ninguém foge do próprio destino. E por mais que ela tivesse partido, levando o carro e deixando apenas um bilhete, no fundo eu sabia. A loira não tinha ido embora de verdade. Porque quem leva o coração de alguém, leva também uma parte de si. E é por isso que, quando conto essa história, não falo de perda, falo de encontro. Aquele instante em que uma curva da estrada me tirou da solidão e me colocou frente a frente com a mulher que mudaria tudo. Ela pode ter fugido, pode ter sumido com meu carro branco, mas ainda assim ficou comigo. Porque a lembrança dela, o perfume, o olhar, a confissão escrita às pressas, nada disso a estrada levou. Eu já não peço que aprendam, já não quero justiça nem vingança. O carro, que fique com ela. O que eu realmente quero, o que espero desde aquele dia, é que o destino cumpra sua parte. Que um dia, em algum lugar, ela apareça de novo. E quando esse reencontro acontecer, porque eu sei que vai acontecer, não haverá fuga possível. Não haverá mais bilhete, nem desculpa, nem segredo. Haverá apenas a verdade que já está escrita desde o primeiro instante. O verdadeiro castigo dela não foi roubar meu carro, foi roubar meu coração. E um coração roubado não se devolve, se carrega para sempre. Então, se você me ouviu até aqui, guarde bem o que vou dizer. Não subestime a curva de uma estrada, porque é nela que o destino gosta de se esconder. E quando ele aparecer diante de você, na forma de alguém, de um olhar, de uma voz, pode ter certeza, sua vida nunca mais será a mesma. E a minha prova disso tem nome, tem rosto, tem olhos claros, cabelos dourados e um volante nas mãos. A loira misteriosa, a rainha da beleza, a ladra do meu carro e a prisioneira eterna do meu coração.